De volta a Rio Verde, Goiás. Vamos a novas informações da 22ª edição da Tecnoshow comigo. É com você, Renata Afonso. Tavinha, comigo tem um centro de pesquisas, que pesquisa sobre sorgo, milho e soja durante o ano todo. E quando tem a feira, os pesquisadores trazem uma amostra das pesquisas que eles estão realizando para mostrar para o produtor. Estou lá do Diego Tolentino de Lima, ele é pesquisador agronômico da Comigo. Agora a gente vai falar sobre o milho. Diego, boa tarde, obrigada pela participação. Aqui vocês têm uma amostra de toda a pesquisa que é feita o ano todo, né? Isso, especificamente na minha área, trabalho com insetos, né? A gente trouxe algumas demonstrações para falar sobre o manejo de pragas nessas três culturas, soja, milho e sorgo. Só a gente dando uma olhada aqui, a gente já viu que tem algumas pragas, né? Vou pedir para o Paulo virar para mostrar aquela armadilha. Naquela armadilha tem a cigarrinha, né? Isso, ali tem uma armadilha para monitoramento de cigarrinhas e também de lagartas na soja, tanto na soja quanto no milho. Então, a importância dessas armadilhas, a gente tem atualmente já feromônios sintéticos para atrair os adultos, né, que vão colocar os ovos para depois vir a lagarta do cartucho, no caso, que pode atacar a soja e o milho. Então, a gente prevê essa infestação com antecedência. Então, a gente já, quando os adultos começam a chegar nas armadilhas, a gente já liga o sinal de alerta, vamos dizer assim, e a gente tem opções a mais e mais eficientes para fazer esse manejo quando a gente tem lagartas pequenas. Então a gente já sabe quando vai ter o início dessas lagartas pequenas para a gente fazer o manejo adequado. Se a gente não tiver esse monitoramento, alguma das vezes a gente pode passar desapercebido essas lagartas pequenas. Quando a gente vê a área foliar da soja e do milho já consumida, as lagartas já estão grandes e a gente tem um manejo mais dificultado. Então, essa armadilha facilita nesse sentido. O ideal é que seja descoberta no início, né? Isso, exatamente, porque aí os produtos são mais eficientes e tem uma gama maior de ferramentas para a gente poder utilizar. E aqui você está mostrando três assuntos, né? Que é a cigarrinha, né? As armadilhas, e o monitoramento. E tem a idade do milho também, né? Isso porque a cigarrinha do milho, né, ela transmite o complexo de enfesamento, que é uma doença que é muito grave na cultura do milho. Até por isso a cigarrinha é considerada hoje a principal praga dessa cultura. Então a gente tem uma demonstração aqui de diferentes idades do milho, porque a importância da gente fazer o manejo logo no início, bem nos primeiros estágios de desenvolvimento, porque quando a planta é contaminada com esse complexo de enfesamento que a cigarrinha transmite, né, essa doença para ela, bem no início, esses prejuízos vão ser muito grandes lá no final. A gente tem até uma planta com esse sintoma dessa doença lá na frente, né? Aquele espigão ali, né? Isso, é uma planta muito debilitada, a gente vê aqueles amarelecimentos, tem o multi-espigamento, só que as espigas são xoxas, sem produção. Então isso é reflexo de uma planta que foi contaminada lá no início, só que o problema é que a gente não vê isso no início, só depois, quando a planta está maior. Então por isso que a gente tem que fazer esse monitoramento e desde o início, quando tem a presença desse inseto vetor, começar a fazer os manejos. E a gente traz também, de acordo com de diferentes produtos para diferentes fases de desenvolvimento da praga. Então a gente discute aqui com o produtor, com os visitantes, sobre esses detalhes, sobre o ciclo de desenvolvimento, o comportamento do inseto em si, para a gente encaixar cada ferramenta num determinado tempo certo para ela ter a sua melhor expressão de eficiência. Tem produtor que ainda fica surpreso quando vê o milho assim ou não? Ou todo mundo já conhece? Assim, os produtores que são clássicos, né, cultivadores de milho, eles já sabem que existe esse problema. Muitas das vezes eles não têm o conhecimento justamente dessa biologia da praga, em quais momentos ele pode interferir de melhor forma. Aí ele acaba tendo uma surpresa depois e fala assim, eu usei tal produto que dizem que é bom, mas talvez não foi no momento certo. Aí ele acaba tendo uma surpresa negativa, né, depois dessa doença atacando o milho. Como funcionam essas pragas na questão da rotação soja e milho? Especificamente a cigarrinha, ela só se multiplica no milho. Então tem aumento de população no milho. Só que que temos no nosso sistema agrícola aqui, preferencialmente no sistema do Sudoeste Goiano? Soja, verão, depois o milho segunda safra. E a gente tem muito milho tiguera no meio da soja. Então a gente tem um aumento da população dessa cigarrinha, um aumento desse inóculo dessa doença no meio da soja, naquele milho tiguera. Então a grande importância também é a gente fazer o manejo desse milho tiguera no meio da soja. A cooperativa sempre faz campanhas de conscientização, o treinamento dos técnicos para instruir os cooperados para fazer esse manejo. Por quê? Se a gente deixa esse milho, a gente vai ter uma alta população no final do ciclo da soja de cigarrinha, apesar dela não causar dano na soja, essa alta população vai estar grande lá no milho bem pequeno, no início do desenvolvimento, onde ele é mais sensível à doença. Aí ela migra todo para esse milho e acaba tendo essa problemática.
Se o produtor não perceber no início, vai perder só lá no final, vai descobrir no final. Só lá no final. E aí esses adultos, né, que vão chegando lá, eles trazem essas doenças para o milho. E aí a gente também discute aqui sobre a importância do manejo de ninfas, que são a fase mais jovem dessa cigarrinha. Então tem produtos que são mais específicos para a fase jovem, outros para a fase adulta. Então essa dinâmica que a gente faz aqui. Agora vamos mostrar o sorgo, tem uma parte de sorgo aqui também. Eu queria que você mostrasse aqui, olha só como só aqui nessa amostra a gente já tem uma amostra dos insetos das pragas. Isso é o quê? Conseguiu achar aí? Achou? Isso, assim, são insetos muito pequenos, né? É o pulgão do sorgo. Esse pulgão é a principal praga do sorgo. Aqui a gente está com o início da infestação. Então aqui a gente diria que está numa fase ainda tranquila, mas se a gente não fizer um manejo adequado, esse pulgão toma toda a planta e é um inseto que suga a planta, pode chegar até morrer se a gente não fizer o manejo. Maneja só com defensivo? Atualmente a gente não tem nenhum produto biológico para a gente aplicar. A gente tem que, atualmente, para controlar ele, o inseticida químico que seja mais seletivo aos inimigos naturais, para a gente preservar esses inimigos naturais, para que eles ajudem juntamente com o inseticida. Agora, para aplicação, como é uma praga que recentemente começou a causar danos no sorgo, a gente ainda não tem um produto específico para aplicação dele no sorgo, biológico. Agora, na soja e no milho, para outras pragas, a gente já tem essa dinâmica. Infelizmente, para o sorgo ainda tem que ser o químico. A importância também do centro que vocês têm aqui para a pesquisa desses novos materiais também, né? Desses novos defensivos. Exatamente. Aí a gente faz os testes, né, dos produtos que chegam novos no mercado para ver a eficiência deles para determinadas pragas. O time de aplicação, por exemplo, no sorgo, a gente faz as dinâmicas. Se eu controlar quando tiver 20%, com 40%, com 60%, 80%, 100%, quanto que eu vou perdendo de produtividade se eu estender, se eu atrasar nessa entrada. Então, para o sorgo, por exemplo, o pulgão, a gente tem um nível de controle de apenas 20%. Bem no início da infestação, quando começa a aparecer as primeiras folhas do bacheiro com o pulgão, já é indicativo que a gente precisa fazer essa intervenção, porque se a gente passar desse ponto, a gente já está perdendo produtividade. Por que esse nome pulgão? Porque a gente chama da família dos afídeos, né? É um inseto bem pequeno, para talvez quem não sabe identificar, já viu o piolho da couve. É no mesmo sentido, é da mesma família. É um inseto bem pequeno, sugador. Então é da família dos afídeos. Só que nos casos do sorgo é outra espécie bem diferente do da couve, mas para a gente fazer uma similaridade, aquele piolinho bem pequeno também acontece outra espécie no sorgo. Ótima explicação. Diego, muitíssimo obrigada pela participação. Tavinho, eu volto com você. Quero agradecer. Termina aqui, né, a minha cobertura ao vivo, junto com o Paulo, Jornal Terra Viva. E agradeço ao pessoal da Comigo que nos recebeu também, aos pesquisadores. Não teve um pesquisador que não me atendeu bem, que recusou a entrevista, ninguém. Foi todo mundo. Todo mundo que eu mandei mensagem se prontificou a trocar conhecimento com a gente, com o produtor. Tá bom, Renata. Segunda você está de volta aqui. Traz o pão com mortadela, então, para a gente fazer aquele nosso lanchinho comunitário. E sabe por que chama pulgão? Porque ele é maior que uma pulga grande. Você traz o pão e a mortadela porque eu ganhei uma aposta aqui. Tchau. Até segunda.